A gente dizia aqui na semana passada, né, Fabiola, que essa seria a estratégia dele, ele ia se vitimizar, recorrer ao Supremo, na hipótese de não recuperar os seus direitos políticos, a sua elegibilidade, ele atuaria como cabo eleitoral, né? Cabo eleitoral do PL nas eleições municipais do ano que vem, cabo eleitoral de um candidato de sua preferência nas eleições presidenciais de 2026. Mal comparando, Fabiola, essa estratégia do Bolsonaro, ela mimetiza a estratégia do próprio Lula. O Lula, quando condenado na Lava Jato, ele percorreu exatamente esse roteiro. Ele fez uma pose de vítima, ele recorreu a todas as instâncias possíveis. No caso dele, o recurso chegou ao Supremo também. A diferença em relação ao Bolsonaro é que ele já está sendo julgado num tribunal superior, no Tribunal Superior Eleitoral, e há outros tantos processos, aí não mais de natureza eleitoral, mas de natureza criminal, penal, alguns correndo no Supremo Tribunal Federal ainda. Vai ser cutucado também na primeira instância, mas ele tem processos que estão em tribunais superiores. Então, o caso dele é mais complicado do que o do Lula. Tem uma sentença do TSE que suspenda os seus direitos políticos, embora o recurso ao Supremo seja legítimo, previsto na legislação, é muito improvável que o Bolsonaro venha a obter uma reversão de eventual decisão adversa a ele no TSE. Três dos ministros que integram o TSE integram também o Supremo. Só ele já perdeu 3 votos. E me parece improvável que o Supremo, caso na provável hipótese de o TSE considerar o Bolsonaro inelegível, me parece improvável que o Supremo reveja esta decisão. Não é a primeira declaração nesse governo que coloca esse público dos gamers, que é um universo que hoje gera renda, gera oportunidade, também tem esse contexto artístico, cultural relevante no Brasil e no mundo, movimenta, tem cifras bilionárias envolvendo esse mercado dos games e uma faixa etária ali de 13 até os 28, 30 anos, muito envolvida, inclusive com emprego e com trabalho, né, gerado por esse mundo dos games. No início da gestão, você vai lembrar, a ministra Ana Moser, do esporte, fez uma declaração, eu acho que um pouco ele tirado do contexto, mas enfim, no fundo ela quis passar a mensagem de que e-sports, né, que é essa a prática de os esportes digitais, eletrônicos, não são considerados esportes, prática esportiva. Aí é para fins de captação de recursos, né, que eu acho que ela fez essa Foi declaração. até aqui que ela fez essa Mas, declaração, viu? Foi até aqui, Fábio. Foi comigo. Foi exatamente, numa bem entrevista nossa lembrado. aqui que ela falou isso. Exatamente, bem lembrado, Fabio. E nesse contexto já deflagrou uma resposta muito negativa desse universo. Quer dizer, e é bom lembrar que esse universo teve várias medidas do governo Bolsonaro voltadas para o mundo gamer, né? Teve redução de impostos, uma série de iniciativas do governo, porque o ex-presidente tinha também ali um filho que é jogador ali, que atuou nesse mundo, que era o Jair Renan. Então ele sempre era estimulado pelo filho, olha, pai, precisa ter medidas específicas para esse público, são jovens, são pessoas que estão hoje vivendo disso, né? É um universo que está em expansão no mundo todo e é preciso olhar para esse segmento. Então, o Bolsonaro sempre reagiu a esses estímulos do filho e atuou nesse segmento. Então, essa seria a segunda mensagem negativa, política, né, do governo em direção a esse público que é muito expressivo nessa faixa do eleitorado ali abaixo de 30 anos. Agora, sobre a frase do Lula, eu acho que é mais uma daquelas que vai ter que ter um recuo, né? Ele vai dizer, olha, foi mal interpretado, não é bem assim, conversei com meu filho, Felipe Neto me ligou, tal. Eu acho que ele vai ter que fazer o veja bem, né? Acho que desse governo aí tem vários momentos em que ele já teve que fazer um recuo estratégico nas suas declarações, tamanho o estrago dessas falas. Sem dúvida, o Lula tropeçou novamente, Fabiola. Ele tem uma diferença em relação a períodos anteriores, ele parece agora se considerar um pouco mais autossuficiente. Desde a fase da campanha presidencial, o Lula adquiriu o mau hábito de falar 10 vezes antes de pensar.
isso lhe rende críticas em toda parte. Nos últimos dias, ele foi criticado em ambientes tão diversos quanto a Casa Branca e a casa do filho, Luiz Cláudio, passando pelas redes do fã dele, o Felipe Neto. Se a lógica do Lula a respeito da influência dos games na formação da delinquência juvenil fosse aplicada ao cinema ou à televisão, a humanidade já teria sido exterminada várias vezes. Poucas coisas dão mais ibope nos filmes, nas séries, do que a violência. E a plateia mata os vilões por procuração. Ninguém sai tentado a virar um Rambo porque assistiu um filme ou uma série violenta. O Lula precisa levar a língua na coleira, sob pena de flertar constantemente com a maldição do cano furado, Fabiola, esbanjando tolices num jorro constante. Isso é um escracho, né, Fabiola? É um desrespeito com o contribuinte, seja o contribuinte federal, seja o contribuinte estadual. Você dar emprego a parente de aliado é tão desrespeitoso quanto empregar o próprio parente, né? E a família Bolsonaro ela tem esse hábito, né? Eles não produzem um palito de fósforo e enriquecem à sombra do Estado, enriquecem pendurados no déficit público, né? Ainda outro dia, um parlamentar empregou o Jair Renan, que é o filho do sexo masculino mais jovem do Bolsonaro, que ainda não obteve um mandato, está lá também, empregou-se aqui num gabinete em Brasília e está dando expediente, entre aspas, em Santa Catarina, mesma praça do governador Jorginho Melo, que agora está empregando a filha da Michele no escritório de representação do governo de Santa Catarina em Brasília. E não são salários negligenciáveis, né? R$13.000 é um belo salário, né? Isso, Fabiola, é um desrespeito com o contribuinte e, a meu juízo, é um desrespeito também com o parente empregado, porque fica parecendo que é tudo muito fácil. A pessoa obtém um contra-cheque de R$13.000 sem ter preparo para aquilo, fica parecendo que a vida é muito fácil. E sabemos todos, a vida não é tão fácil assim, e seria melhor se a Michele proporcionasse aos seus parentes a oportunidade de crescer pelos seus próprios méritos. Isso é tão bom para um ser humano, mas na família Bolsonaro estão todos pendurados no déficit público, Fabiola. É ex-mulher, é mulher, a própria Michele acabou de obter aí um contra-cheque do PL, poupudo contra-cheque, salário equivalente a um parlamentar. Então, é um hábito da família Bolsonaro desrespeitoso com o contribuinte e desrespeitoso com os próprios beneficiários, porque eles ficam com a impressão de que podem gastar o dinheiro do contribuinte como se fosse dinheiro grátis. Qual?